A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Tudo bem, povo de Deus? Vamos hoje meditar um pouco mais na palavra de Deus, né? Porque é necessário para nós. A palavra dele nos dá vida. Então, hoje eu vou estar falando a importância do deserto em nossas vidas. A importância do deserto em nossas vidas. O povo de Deus passou pelo deserto. Foi um período de sofrimento, mas foi de bênção o tempo todo. Então o deserto nem sempre é coisa ruim. Se é da vontade do nosso Pai, Ele vai nos dar força, vamos passar. E vamos entender por que eu digo a importância do deserto. Então vamos entender essa palavra, né? O versículo que eu estou pegando está em Marcos 1,3, que diz: Ele está gritando no deserto: prepare o caminho para o Senhor passar. Abram estradas retas para ele. Isso é a palavra de João Batista, né? Então, ele estava gritando no deserto: prepare o caminho para o Senhor passar. O maior de todos os profetas, João Batista, escolheu desenvolver o seu ministério no deserto. Por quê? Creio que a escolha foi baseada numa direção divina que tinha como objetivo fazer com que tanto João Batista quanto o próprio povo tivesse experiências significativas com Deus. Sobre as bênçãos decorrentes do deserto, é que o povo está falando nesta ocasião. As bênçãos de Deus pelo período do deserto. Nós também passamos pelo deserto. Tem época que a gente está numa situação mais complicada, uma coisa é uma hora de, vamos dizer assim, de sofrimento, mas o deserto é nossa vida. Mas Deus está no controle de tudo. Isso é importante. Deserto, um lugar para ouvir Deus. Deserto é um lugar para a gente ouvir Deus. Vamos entender melhor. O deserto para João Batista representava um lugar especial, onde ele teria condições de se afastar das distrações dessa vida, a fim de poder ouvir as ordens de Deus. Todos nós vivemos num mundo agitado, onde nos vemos muitas vezes obrigados a correr para cima e para baixo, tentando cumprir nossas agendas diárias, mas nem sempre nos damos conta de que tal agitação pode nos distanciar daquele lugar de comunhão, no qual podemos ouvir a voz de Deus. Nessas horas é que percebemos o quanto necessitamos tomar a decisão de procurar o deserto nosso de cada dia. O deserto nosso de cada dia. Para que ali ele fale de maneira que possamos ouvi-lo, sem as interferências que, naturalmente, nos rodeiam todos os dias. Nosso deserto pode significar um quarto fechado para a oração, um tempo recolhido a sós com Deus, ou apenas um lugar e um tempo quando como estar em sua presença é a coisa mais importante para nós. Quando estamos na presença de Deus, é a coisa mais importante para nós. Se deixarmos de ouvir a Deus em nosso caminhar diário, corremos o risco de perder a direção, a visão e o propósito maior para a nossa existência. Por isso, precisamos ouvi-lo o tempo todo, temos que ouvir a Deus, temos que estar sensível para a fala de Deus para nós. Deserto, um lugar de renúncia. O texto bíblico mostra que as multidões partiam para o deserto a fim de se encontrar com João Batista e ouvir sua mensagem, que vinha de Deus. Com isso, cada um estava deixando de lado a sua casa, seu propósito, seu conforto, seu trabalho. Tal atitude representava a renúncia e despojamento da velha estrutura de vida rotineira, em busca de algo que eles consideravam ser importante para as suas vidas. Cada um estava demonstrando esse comportamento à disposição de renunciar a algo de valor para obter o que ainda era precioso. Essa experiência nos ensina a não esperar a bênção em domicílio,
mas a valorizá-la a ponto de seguir em sua busca. Os que não estavam dispostos a deixar tudo e partir para o deserto, também não estavam dispostos a deixar posturas erradas para assumir um compromisso com Deus. Assim é hoje em dia também. Muitas pessoas não querem buscar a Deus para não mudar as coisas que gostam de fazer, mesmo que sabem que está errado. Não queremos com isso dizer que precisamos comprar a bênção de Deus, anulando assim a graça que há em Cristo Jesus. É claro que todas as bênçãos nos são concedidas pela graça e não pelo esforço humano. No entanto, nossas atitudes externas demonstram a intensidade do desejo do nosso coração. Deserto, um lugar desprovido de religiosidade. Cremos que ao pregar o Evangelho de Deus no deserto, João Batista estava promovendo a ruptura com a hipocrisia dos líderes religiosos de sua época, que davam mais valor às suas vestimentas sacerdotais e objetos sagrados do que fazer verdadeiramente a vontade de Deus. Muitos queriam impressionar o povo com uma aparência de piedade, mas seus corações estavam vazios de Deus e de sua unção. João Batista chocava a multidão, porque suas vestes não eram semelhantes às de um religioso. Por isso chocava as pessoas, queriam ele vestido como um religioso, que trazia a palavra de Deus. E não era essa a função de João Batista. Sua comida e sua habitação eram totalmente diferentes do convencional, mas a sua vida expressava tremendo poder e unção do alto que vinha de Deus. Com tudo isso, cremos que Deus estava querendo incutir na mente das pessoas que elas deveriam estar preparadas para receber algo diferente do habitual. O objetivo era o de ajudar o povo a romper com aquela religiosidade infrutífera, para que pudessem receber de Deus verdadeiramente mensagens totalmente desprovidas de religiosidade e que faria toda a diferença em suas vidas. Como hoje também recebemos mensagens de Deus, há a grande diferença em nossas vidas. Então vamos buscar cada vez mais a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, palavras de Deus que está nas Escrituras Sagradas. O deserto no ministério de João Batista foi um lugar especial, onde ele e o povo pudessem separar-se para ouvir a voz de Deus de forma mais clara. Então, quando você está num lugar isolado, você ouve melhor, né? Você deixa a vida mundana, vamos dizer assim, de lado. Para receberem a mensagem do Altíssimo, as pessoas tiveram de deixar o conforto do lar, demonstrando interesse de renunciar a coisas importantes por algo de maior valor, a palavra de Deus. João Batista vestia-se de forma diferente dos religiosos da época, passando sempre a mensagem de que a verdadeira transformação procede de dentro para fora, e não o contrário, por meio de uma verdadeira atitude de arrependimento. Prepare-se agora um pouco, a fim de ouvir a voz de Deus em seu coração. Separe agora um pouco do tempo. Mas nós temos que ter esse tempo, esse período ali no dia para estar separado das coisas mundanas, como eu já falei, no quarto, um lugar que você tem costume de estar orando, buscando a Deus. Separe esse tempo, esse pouco de tempo, para ouvir Deus, falar com Deus, receber a direção dele. Mesmo durante a semana, escolha lugares de menor movimento, que isso é o mais importante. Tenha movimento para que não possamos nos distrair, para que você possa ter condições de discernir em seu coração o que ele tem para a sua vida.
Então, nós precisamos estar em um local mais tranquilo para a gente estar fazendo. Não que, se for necessário, se for um lugar de barulho, de movimento, você não possa fazer. Mas procure ter um local mais tranquilo para você estar conversando com Deus e ouvindo a direção dele para a sua vida. Então, aqui nós podemos ver que o deserto, como eu já falei, é um lugar, como nós conhecemos o deserto físico, é um lugar de muito sofrimento, não tem alimentação, não há água, então quem passa depois daquele período, o deserto físico ali é complicado. Mas essa mensagem que eu trouxe, a importância do deserto em nossa vida, essa é importante. Nós temos que ter esse período, só essa hora. E também na hora de um sofrimento, uma tristeza, uma perda de alguém, uma doença, alguma coisa, é um período de deserto na nossa vida. Mas confie, Deus está contigo, está te ajudando, está te pegando pela mão direita, está te dando a direção, te caminhando com você. Então, quando você ouvir, se você está no deserto, não preocupe, porque o deserto, esse é importante, desde que seja a sua entrega completa a Deus, buscando dele, ouvindo a direção dele para tudo isso. Ok? Um forte abraço no coração de cada um de vocês